Varela Anual, o programa do Varela já está começando agora, diretamente aqui de Fortaleza, Ceará, capital do estado do Ceará. Aos nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, nosso querido público, cordial abraço, agradecemos a audiência, a atenção, carinho. E na diretoria geral, na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Monalisa Varela. E o nosso programa está à sua disposição lá na internet, no YouTube. Acesse Jonas Varela, esse seu amigo de sempre, na apresentação, e clique pesquisar. E no início do nosso programa nós faremos as nossas indicações ao nosso querido público que nos acompanha. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Lá até as crianças se embelezam lá na Varela Estética e Beleza, a clínica mais querida de Fortaleza. Amplo espaço, no conforto do ar-condicionado, uma equipe nota 1000 à sua disposição, salão de beleza com todos os serviços, salas de estética da medicina estética. Mais informações, ligue 32240783, 32247018, acesse www.varelaesteticabeleza.com.br e o endereço da Clínica Varela é Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, próxima à Faculdade FIC, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e a Rua Carolina Sucupira. Faça uma visita e comprove os bons serviços prestados pela Clínica Varela de Estética e Beleza. E no nosso programa de hoje, depois das nossas indicações aos nossos queridos ouvintes, no nosso programa de hoje nós faremos a leitura do capítulo 10 em todos os seus versículos do livro Números, o quarto livro de Moisés, quarto livro das Sagradas Escrituras no Velho Testamento. Números capítulo 10, as trombetas, capítulo 10, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Números 10, 2. Faze para ti 2 trombetas de prata, batidas ao martelo, com as quais possas convocar o povo quando se houver de levantar o campo. Números 10, 3. E quando tiveres feito soar as trombetas, todo o povo se ajuntará ao pé de ti, à entrada do tabernáculo do concerto. Números 10, 4. Se as tocares uma só vez, virão a ti os príncipes e os chefes do povo de Israel. Números 10, 5. Mas se o som for mais prolongado e interrompido, descamparão primeiros que estão para a banda do Oriente. Números 10, 6. No segundo toque, porém, igual som da trombeta, levantarão as tendas os que habitam ao meio-dia, e do mesmo modo farão os outros, quando as trombetas fizerem sinal para a partida. Números 10, 7. Mas quando se houver de congregar o povo, será o som das trombetas singelo, e não soarão interrompidamente. Números 10, 8. Números capítulo 10, versículo 8. Os filhos, porém, de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e esta lei será guardada para sempre nas vossas gerações. Números 10, 9. Se sairdes de vosso país para a guerra contra os inimigos que vos atacam, fareis soar ininterruptamente as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós, para vos livrar das mãos de vossos inimigos. Números capítulo 10, versículo 10. Quando fizerdes algum banquete e celebrardes os dias de festas e as calendas, tocareis as trombetas sobre os holocaustos e hóstias pacíficas, a fim de que o vosso Deus se lembre de vós. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, nosso querido público que nos acompanha, nós concluímos aqui a leitura do capítulo 10 em todos os seus 10 versículos, né? Foram 10 versículos. E nós voltaremos no nosso próximo programa com o livro dos Números, segunda parte, etapas no deserto. Então, o capítulo... Não, então aqui houve um problema. Segunda parte, etapas no deserto, que ainda continuando o capítulo 10, né? Ainda não concluímos o capítulo 10. Segunda parte, etapas no deserto. Então, no livro dos Números, capítulo 10, versículo 11, né? Etapas no deserto, partida para o deserto. No dia 20 do segundo mês do segundo ano se levantou a nuvem do tabernáculo do concerto. Números 10, 12. E os filhos de Israel partiram do deserto de Sinai pelas suas turmas, e a nuvem repousou na solidão de Farã. Números 10, 13. E os primeiros que desacamparam conforme a ordem do Senhor, intimada por Moisés. Números 10, 14. Foram os filhos de Judá pelas suas turmas, cujo príncipe era Naasson, filho de Aminadab. Números 10, 15. Na tribo dos filhos de Issacar, ou então Issacar, foi príncipe Natanael, filho de Suar. Números 10, 16. Na tribo de Zabulon era príncipe Eliabe, filho de Zabulon. Números 10, 17. E foi desarmado o tabernáculo, levantando o qual se puseram a caminho os filhos de Gerson e de Merari. Números 10, 18. E partiram também os filhos de Ruben, conforme as suas turmas e ordem, sendo seu príncipe Elissur, filho de Sedeur. Números 10, 19. Na tribo, porém, dos filhos de Simeão foi príncipe Salamiel, filho de Surissadai. Salamiel, filho de Surissadai. Números 10, 20. Mas na tribo de Gade era príncipe Eliasaf, filho de Duel. Números 10, 21. E partiram também os caatitas que levavam o santuário, e era levado o tabernáculo até chegar ao lugar onde se devia erigir. Números 10, 22. Descamparam também os filhos de Efraim pelas suas turmas, tendo por príncipe do seu corpo a Elissama, filho de Amiúde. Números 10, 23. Na tribo, porém, dos filhos de Manassés foi príncipe Gamaliel, filho de Fadassur. Números 10, 24. Fadassur. Número 10, 24. E na tribo de Benjamim era príncipe Abidã, filho de Gedeão. Números 10, 25. Os últimos que partiram de todo o campo foram os filhos de Dan, pelas suas turmas, em cujo corpo era príncipe Aiezer, filho de Amissadai. Números 10, 26. Na tribo, porém, dos filhos de Asser era príncipe Fegiel, filho de Ocrã. Números 10, 27. E na tribo dos filhos de Naphtali foi príncipe Aíra, filho de Enã. Números 10, 28. Esta é a ordem com que os filhos de Israel faziam as suas marchas pelas suas turmas quando moviam o campo. Números 10, 29. E disse Moisés a Obabe, filho de Raguel, Madianita, seu parente: nós partimos para o lugar que o Senhor nos há de dar.
Vem tu conosco para te fazermos bem, porque o Senhor prometeu bens a Israel. Números 10, 30. Ao qual ele respondeu: Não irei contigo, mas voltarei para a minha terra, na qual nasci. Números 10, 31. E Moisés lhe tornou: Não nos deixes, porque tu sabes em que lugares pelo deserto devamos acampar, e serás o nosso guia. Números 10, 32. E se vieres conosco, nós te daremos o melhor de todas as riquezas que o Senhor nos há de entregar. Números 10, 33. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, apontando nos 3 dias o lugar para o acampamento. Números 10, 34. A nuvem do Senhor também era sobre eles de dia, quando marchavam. Números 10, 35. E quando se elevava a arca, dizia Moisés: Levanta-te, Senhor, e dissipem-se os teus inimigos, e fujam da tua face os que te aborrecem. Livro dos Números, capítulo 10, versículo 36. Quando, porém, se depunha, dizia: Volta, Senhor, para a multidão do exército de Israel. Aqui nós concluímos a leitura do capítulo 10, em todos os seus 36 versículos do livro dos Números. Na segunda parte, etapas no deserto. Nós voltaremos no nosso programa com a leitura do capítulo 11, em todos os seus versículos, murmuração do povo. Na segunda etapa, na segunda parte, etapas no deserto. Ao nosso querido público que nos acompanha, agradecemos de coração a audiência, o carinho, a atenção. E tudo de bom, fiquem com Deus, fé em Deus e para frente, que para trás não dá mais. Tudo de bom, de maravilhoso, todas as felicidades do mundo, muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender a todos os nossos queridos nossos ouvintes que nos acompanham, nosso querido público. Até lá, fiquem com Deus, tudo de bom.